Epístola de Paulo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé, podemos até dizer seu sucessor no ministério, em muitas áreas, porque ele tinha um cuidado muito grande por este jovem obreiro. E essas duas cartas são direcionadas a ele especificamente, como tem a carta para Tito, mas aqui ele vai ensinando muita coisa, demonstrando este jovem. Mas eu quero trazer para os irmãos, dentro desse texto que eu li nessa noite, uma palavra para nós que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. O primeiro versículo, Paulo traz para Timóteo e traz para nós nesta noite um conselho para fortificar-se. E esta fortificação, Paulo já estava dizendo somente na pessoa de Jesus. Quando alguém aconselha outra pessoa a se fortificar, em outras palavras, está dizendo: olha, se prepare, esteja pronto, se capacite. Porque quando nós vamos lendo mais à frente, ele dá o exemplo que nenhum soldado, e ele entra no mérito do militarismo, ao ponto que em outro texto ele fala sobre as armaduras de Deus. Paulo estava dizendo para que Timóteo se fortificasse, para que Timóteo se aprimorasse, porque Paulo queria que Timóteo entendesse que a vida do crente, do cristão, do genuíno cristão, não seria fácil. Ele mesmo dá exemplo: eu estou até preso. Você está vendo a situação que eu estou passando? Você já sabe da minha história, de tudo aquilo que eu vivi. Das testemunhas que falaram de mim para você. Paulo estava dizendo: olha, o momento da minha partida já está próximo, mas eu quero que você faça como eu, que você vá até o fim, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos momentos que você pode passar nesta vida. Quando um soldado se prepara para ir para a guerra, ele sabe que lá não vai encontrar vida fácil. Ele sabe que lá ele vai ver sofrimento. Ele sabe que lá vai ver muita morte. Ele sabe que na guerra ele vai ver destruição. E aqui eu quero trazer um aconselhamento para vocês que estão aqui nesta noite. Quando eu estava orando, Deus falou comigo: diga para a minha igreja, para me pedir: Senhor, guarda a minha mente.
Senhor, guarde a minha mente. Por quê? As maiores batalhas que você irá travar na sua vida, se você não for para uma guerra, literalmente dizendo, será travada na sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Há um conflito muito grande. Dois lados tentam ter o controle sobre a tua mente. E eu quero que você entenda que quando Paulo fala para Timóteo se fortificar, ele diz: se você precisa estar pronto, preparado como soldado. E eu entendo que quando Paulo fala das armaduras de Deus e diz o capacete da salvação, porque se nós entendemos o ponto mais vital de um corpo é a cabeça, é uma parte que dificilmente, quando é ferida, gravemente sobrevive. Outras partes do corpo podem até ser feridas, as pessoas podem até sobreviver faltando partes de um corpo, mas ninguém consegue sobreviver sem a mente, ninguém consegue sobreviver sem estar com a sua mente perfeita. Nenhum soldado em serviço, Paulo estava dizendo, a partir do momento que nós fomos ingressados nas fileiras dos soldados de Cristo, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Quando se fala de embaraçar com as coisas desta vida, a gente sabe. São as coisas que o mundo oferece. Mas também tem outras coisas. São as armadilhas que o mundo oferece. São as turbações que o mundo apresenta. São as lutas que o mundo enfrenta. E se nós começarmos a estar somente olhando para as coisas desta vida, para que começamos a olhar somente para as dificuldades, para os problemas, nós começamos a nos embaraçar. Quantas pessoas, por causa das lutas, por causa dos desalentos, por causa das angústias, das frustrações, têm desistido de caminhar para a casa de Deus? Quantas pessoas que por causa de frustrações, de desentendimento, de feridas na alma, de feridas que são comuns no momento de uma guerra, têm parado de militar, têm parado de guerrear, têm parado de estar fazendo a vontade daquele que o alistou para a guerra. Eu fui militar um tempo. E uma das coisas mais difíceis é quando o psicológico está abalado. No jargão militar, quando o moral da tropa está baixo. Quando o soldado já começa a pensar: eu perdi esta guerra, eu não vou conseguir. E Deus me traz a memória dizendo: olha, se no tempo da tua angústia, nos momentos das tuas lutas, tu fores covarde, a tua força será pequena. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, durante a tua trajetória cristã, você vai ver muita coisa. Você vai ver irmãos seus serem mortos à espada. Você vai ver irmãos seus queridos seus serem mortos no Coliseu Romano. Você vai ver irmãos seus serem crucificados. Você vai ver irmãos seus serem muitas vezes decapitados. Mas Paulo estava dizendo: fortifica-te na graça que há em
Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: se você estiver fortificado em Cristo, você vence. Se você estiver fortificado em Cristo, mesmo que as circunstâncias desta vida tente te abalar, você não cai, você não se prostra, você não desiste. Por isso que Jesus disse: olha, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que sou eu, disse Jesus. Vem o vento, vem as tempestades, combatem aquela casa, mas ela permanece de pé. Eu tenho me preocupado porque criou-se um evangelho de facilidades, e este é um grande problema. O evangelho de facilidades produzem crentes fracos. Que isso, pastor? Sim. Quando eu falo de crente fraco, eu estou dizendo do psicológico. Não aguenta nenhuma lutinha, não aguenta nenhuma dificuldade. Qualquer luta que passe, ele já está pensando em baixar a guarda, já está pensando em pedir afastamento, já está pensando em jogar a toalha, já está pensando em chutar o pau da barraca. É qualquer dificuldade, seja no trabalho, seja na igreja, seja qualquer situação, a primeira coisa que ele pensa: eu vou parar de servir a Jesus, eu vou parar de ir para a igreja, eu não vou ser mais crente. É um soldado fraco. Porque a partir do momento que te ensina que a tua vida vai ser só prosperidade, que você vai viver do bom e do melhor, que você não vai ter luta, que Jesus já venceu tudo para você. Tem um pessoal até falando: não precisa nem mais orar, Jesus já venceu por você. Que negócio de jejuar nada, não precisa disso não, você é mais que vencedor, você é isso. Aquela mensagem muitas vezes de massagear a égua, aquela mensagem de autoajuda, você só vai vencer, 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 e não diz que você vai ter aflição. Jesus estava falando diferente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tu acha que do tempo de Paulo era assim? O tempo de Paulo tem alguns países até parecidos, Coreia do Norte, China. Os crentes vão para o culto escondido, ninguém pode nem saber que é crente. Para você ter ideia, na China, se você for pego vendendo Bíblia, é 7 anos de prisão. Se você for pego com uma Bíblia, em alguns países por aí, é 2 anos de prisão. Nós estamos, irmãos, entrando na última fase da igreja. E eu quero que você entenda: você precisa estar com a tua mente em Cristo, você precisa estar com a tua mente fortalecida nas coisas que são de cima. Sabe por quê? Coisas difíceis estão por vir. Alguém pode dizer: mas pastor, o senhor é um profeta do caos. Não, eu estou pela palavra, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Não sei se todos estão sabendo, mas até comentei com o presbítero Léo. A Europa está por um fio de entrar num grande embate com uma superpotência, a Rússia. A nossa geração não viveu isso. A gente lê nos livros de história, mas coisas difíceis aconteceram no passado. E a Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra.
O mundo jaz no maligno e coisas estão para acontecer. Nesse próximo ano, 2022, 2023 até 2025, muitos vão ver coisas que vão ficar de boca aberta. E se você não estiver fortalecido no Senhor, por isso que eu estou alertando, se encha de Deus, esteja pronto, porque quando vier essa dificuldade, você está alicerçado em Cristo, porque muitos vão se desesperar, muitos vão ficar com a mente turbada, muitos em algum momento vão até querer questionar se Jesus realmente vem. Por isso que Pedro diz, alguns dizem, onde está a promessa da sua vinda? Mas Pedro diz assim, muitos acham que ele tem estado tardando, mas ele não está tardando. Ele quer que todos se salvem, ele não quer que todos se percam. Sabe o que ele está dizendo? Jesus está dando uma oportunidade para a gente se preparar, porque vem coisas por aí, mas quando chegar naquele limite que a igreja não suportar, Jesus vem. Porque a Bíblia diz que Deus não dará coisa, não permitirá tentação alguma além do que você pode suportar. Então estamos na iminência de uma guerra de grande proporção. A Europa toda contra a Rússia. Vai pesquisar. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que o governo americano mandou que os diplomatas americanos que moram na região da Ucrânia, embaixadores, retirassem as suas famílias e trouxessem de volta para os Estados Unidos. E mandou alertar, quem for de outro lugar, aproveite enquanto tem avião para viajar. Pastor, mas eu moro no Brasil. Mas entenda que tudo está interligado. O mundo está numa situação e vai piorar, porque eles querem que aquele grande líder que irá resolver apareça. Por isso que algumas pessoas, pastor, será que vai melhorar? Não. Se melhorar, Jesus não volta. Mas como a palavra de Deus não cai por terra, e o que Jesus disse em Mateus 24 tem que se cumprir, então você precisa estar pronto, porque é um caminho sem volta. Eu vi um certo dia um vídeo curto de um pastor dizer, pastores, pare de pregar prosperidade, pregue para o povo estar pronto para o arrebatamento da igreja, porque está às portas. Eu preciso entender que as coisas desta vida vão ficar. Deus te abençoa, abençoa. Deus abre porta. Jesus dá emprego. Jesus abençoa que tu tem um carro, Jesus abençoa. Jesus não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa. Mas eu preciso estar pronto para largar tudo para trás e ir embora para o céu. Nenhum soldado em serviço, você está em serviço, estamos ou não estamos? Estamos em serviço, estamos trabalhando para o Senhor. Se envolve com as coisas desta vida, misturando-se com as coisas do mundo. Porque qual é o meu objetivo? É agradar aquele que me chamou. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar, se não militar de forma correta. Aqui está dizendo, de acordo com as normas. Paulo estava dizendo, o atleta, porque na época de Paulo já existiam Olimpíadas, então ele usa esse termo. O atleta, ele só é vencedor se primeiro ele chegar no final da competição. Ele precisa passar a linha da chegada. Ele começa na largada, se ele parar no meio do caminho, ele não vence. Então, primeira coisa, eu preciso chegar no fim. A vitória sua não está no início nem no meio da tua caminhada. A tua vitória está no fim. É lá que você recebe o teu prêmio.
Que fim é este, pastor? É quando ou Jesus vinha arrebatar a sua igreja, ou você partir para a eternidade. Por isso que Paulo disse, olha, percorri toda a minha carreira, terminei esta carreira, guardei a fé. O justo juiz me coroará naquele grande dia. Eu vou receber os meus louros, o meu prêmio por ter chegado até o fim. Mas ele está dizendo também, além de eu percorrer toda a minha carreira, eu preciso obedecer às regras que são impostas. E aí, muita gente vai ser desclassificado no final. Quem já viu esporte sabe que corrida de 100 metros raso, cada atleta tem a sua baliza. Ele não pode invadir o espaço do outro. Não é assim? Ele não pode usar de mecanismo para sair na frente. Ele não pode utilizar nenhum produto, nada que o faça ser melhor ou sobressair aos outros. O doping, não é assim? Tem que ser pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. E muitos por aí querem terminar a carreira, dizem que vão terminar a carreira, mas não têm seguido as regras da palavra de Deus. Interessante que domingo, quando a gente estava estudando a escola dominical, falou sobre o cânon sagrado, chamado de cânon sagrado. E a palavra cânon deu-se a origem, que quer dizer uma vara de medir. Então, trocando em miúdos, eu só vou ser apto e aprovado no final da minha carreira se eu estiver dentro das regras estabelecidas neste livro. Neste livro, o que é pecado vai continuar sendo pecado. O que é fruto da carne vai continuar sendo fruto da carne. E os frutos do Espírito continuarão sendo fruto do Espírito. Mas Paulo alertou, disse, olha, vai chegar o momento que não suportarão ouvir esta verdade. Não vão querer mais ser medido por esta trena. Não vão querer mais se adequar às regras desta corrida, mas vão procurar doutores para si, porque os seus ouvidos vão coçar, não vão querer ouvir a voz da verdade, mas eles querem correr a carreira que é proposta. Todos eles dizem que vão entrar no céu, mas se tiver de alguma forma camuflando, se tiver de alguma forma fraudando a carreira que foi proposta, pode até chegar no final, mas não receberá o galardão. Por isso que eu lembro, Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu corri a carreira que foi proposta, no teu nome eu combati, eu curei os enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, Senhor, eu falei até língua estranha, mas lá no final, na hora de receber o galardão, estou parafraseando, aí ele disse, olha, infelizmente você não cumpriu as regras, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque diante do juiz, muitos vão alegar, mas eu era crente, eu era pastor, eu era dirigente, eu era A, eu era B, eu era assim, mas Jesus disse, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por isso Paulo estava dizendo, aquele que tem que percorrer a carreira, você precisa seguir a regra, você não pode abandonar a tua cruz, você não pode cortar a tua cruz, você não pode criar meios, você não pode criar atalhos, eu preciso fazer aquilo
aquilo que o Senhor me mandou fazer. Se Jesus me mandou andar assim, eu vou andar assim. Se Jesus disse que fazer aqui é pecado, eu preciso obedecer. Eu lembro que o irmão disse assim: Jesus diz: vinde a mim, venha como estás. Mas a Bíblia nunca vai dizer: fique do jeito que está. Como aqui é uma medição, métrico, e eu preciso estar adequado, por isso que a Bíblia fala que eu devo crescer na graça e no conhecimento. Crescer até chegar na estatura de varão perfeito. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, cresça. Não seja como menino. Amadureça. Espiritualmente dizendo, esteja pronto para morrer por amor de Cristo. Para encerrar, olha o que ele vai dizendo. 9 diz assim: pelo qual estou sofrendo. Paulo estava dizendo: estou sofrendo em algemas, como um malfeitor. Olha que situação. Eu sou crente para sofrer assim? Eu não. Para sofrer? Para pregar e ainda ser chicoteado? Mas Paulo estava dizendo: não presta razão. Estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a coisa mais importante, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, mas Paulo tinha boca para falar. Paulo estava preso, mas os soldados que guardavam Paulo ouviam falar de Jesus todo dia. Paulo ficou 2 anos e pouco preso em casa, prisão domiciliar, e a ordem era que sempre tivesse 2 soldados na porta da casa dele para que ele não saísse. Então todo dia se era trocada a guarda. Eu fico imaginando quantos soldados passaram pela mão de Paulo. Quantos soldados ouviram falar de Jesus, e quantos ali se converteram ao Evangelho, quantos Jesus salvou. Paulo dizendo: meu corpo físico está preso, mas a palavra de Deus está livre. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo está dizendo: eu suporto isso tudo por amor a vocês, por amor aos santos. Tem gente que pega o versículo e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? De poder, de conseguir, de conquistar? Não. Leia o texto anterior, porque um texto sem contexto é pretexto por um bocado de coisa. Paulo estava dizendo: tudo eu posso suportar. Paulo suportou várias quarentenas de chicotada. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu, muitas vezes quase morreu afogado. Paulo sofreu vários naufrágios. E ele suportou, porque aquele que estava acima de tudo, aquele que o havia chamado naquele dia, que ele caiu do cavalo no caminho de Damasco, o chamou e disse: olha, você é um vaso para mim escolhido, eu tenho uma obra grande para realizar através de ti. E até os dias de hoje, a obra que Deus fez na vida de Paulo surte efeito na vida de cada crente, porque estou lendo a carta do servo do Senhor, que um dia suportou tudo por amor do Evangelho. E ele encerra, isso aqui é lindo: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele eternamente. Se alguém tomba, desce a tumba fria, por amor de Cristo, viverá com ele eternamente. Se alguém morre para o mundo,
por amor de Cristo, com ele viverá eternamente. Por isso que um texto Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim vai achar, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, isso aí é o arrebatamento da igreja. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, isso aqui é importante, é perseverar. Está difícil, é resiliência. O crente tem que ser resiliente. Passou a luta, levanta de novo. Tomou levanta de novo. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu preciso entrar no céu, eu vou entrar no céu. A luta está apertada, mas eu não desisto do céu, eu não desisto de Jesus, eu não desisto da pátria celeste. O mundo pode vir contra mim, mas eu continuo firme com Jesus. Podem até me prender, mas eu continuo com Jesus. Perseverar. Se perseverar, na minha versão um pouquinho diferente que está lá, também com ele o quê? Reinaremos. Aí eu já contei aqui em outra vez das maravilhas que a igreja irá herdar depois do arrebatamento, que quando Jesus voltar a esta terra, nós vamos ter trabalho. Aí Jesus disse: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vou botar você em responsabilidade. Assim como meu Pai me assentou junto com ele no seu trono, vocês vão sentar comigo no meu trono. Onde vai estar o trono de Jesus? Em Jerusalém. Vai estar reinando o mundo, no reino milenial. E nós, igreja, vamos estar reinando junto com ele. Nós vamos estar administrando por aqui, mas com o corpo glorificado. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Se você perseverar, você vai reinar com ele. Príncipes e princesas do Altíssimo. Agora, se você negar ele, ele te nega também. Mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Às vezes durante a nossa chamada, a nossa caminhada, em algum momento a gente é infiel. Em algum momento a gente deixa a fidelidade, mas Jesus é tão maravilhoso, porque no Salmo 103 disse: olha, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, ele perdoa, ele te ama, porque ele sabe que você é limitado, ele sabe que você é frágil, ele sabe que você é humano. Mas vai chegar o dia que este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, e estaremos eternamente com o Senhor. Termina aqui contando uma história, uma metáfora, uma parábola. O que é eternidade? Isso aqui eu acho interessante. Vamos pensar. Há uma montanha do tamanho do Monte Everest, 8.848 metros de altura, de pedra maciça. E a cada 1000 anos, faz a conta aí, vem um pássaro e chega no ponto mais alto daquela montanha e limpa o seu bico e vai-se embora. De 1000 em 1000 anos, um pássaro passa em cima daquela montanha e limpa o seu bico. No dia em que aquela montanha estiver toda desgastada ao nível do solo, não se passou 1/1000 de uma eternidade. E quando Jesus disse que estaremos eternamente com ele, está dizendo: no meu reino, comigo não existirá relógio. Tu não vais mais envelhecer.
então vale a pena servir a Jesus. Seja um bom soldado de Cristo. Peço ao Senhor: Senhor, guarda a minha mente, não me deixe ficar turbado, Jesus, com as coisas que irão acontecer. Mas quando eu ver essas coisas, Jesus aconselha: quando você vir essas coisas, alegrai o vosso coração, porque a vossa redenção já está próxima. Que Cristo Jesus nos abençoe nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Peça a Jesus para guardar a tua mente, e Ele vai te guardar. E outra coisa que eu lembrei, eu estava orando, o Senhor disse assim: diga, não saiam da minha presença. Não saiam da minha presença nem por um minuto, porque eu estou vos guardando. Sabe o que é? O nosso Deus Todo-Poderoso, com seus braços e com as suas asas poderosas, está fazendo assim sobre a sua igreja. E aqueles que estão abrigados nele, o mal não toca. Não pense de sair para conhecer o mundo. Não pense de sair um pouquinho para ver como é que é lá fora, não. Cuidado que o predador, o teu adversário, pode arrebatar a tua vida. Não saia, mas agora fique debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Como é que eu vou descansar no meio de uma luta dessa? Somente aqueles que estão debaixo da mão, debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu quero apenas aqui, para não passar, mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo pela internet. E me pediram para mandar um alô para nossa irmã Ambrosina, 96 anos. E a nossa irmã Wanda, filha dela, que disse que estaria hoje nos assistindo, lá em Mogi das Cruzes, São Paulo, amiga da minha mãe de infância. Então minha mãe disse: olha, quando você estiver lá no culto, na live, mande um abraço para as irmãs. Então, a irmã Ambrosina, irmã Wanda, Deus já abençoe vocês. Amém? Quero informar os irmãos que domingo agora já teremos um novo trabalho de evangelismo. Teve na Joel Caetano, e domingo próximo agora será lá no Baldez. O presbítero Eliel e os irmãos estarão lá pregando o Evangelho de Cristo. Então eu convido você para que domingo a partir das 14 horas esteja lá no Baldez para falar de Jesus, para entregar folheto, para convidar o povo para escapar da ira que vem sobre os filhos da desobediência. Aqueles que estiver dentro da arca, que é Cristo, se salvarão.